Fala, papai! Mais um episódio aqui no nosso canal, no estilo Papai Responde, só que esse é o Papai Responde 2. Tivemos um sucesso no Papai Responde 1, onde as pessoas fazem suas perguntas e Papai Joel responde. E se você ainda não fez a sua pergunta, quer fazer, quer participar, segue aqui, ó, @AdriSantos10, deixa lá um direct, como o Joel disse, ou então @canal do Joel Oficial e deixa lá a sua pergunta, ou aqui no chat do YouTube, tá bom? E pode fazer a sua pergunta. Are you ready? Joel. Quero agradecer vocês que estão contactados com a gente. Realmente é um prazer muito grande e realmente eu esperei 50 anos para responder as perguntas daquilo que você tem vontade de saber, daquilo que você tem curiosidade e daquilo que eu tenho vontade de responder, porque aqui é verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Isso é um juramento. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Quase um tribunal. Vem com a já gente, falou assim. cara. Vem Quase com um a tribunal. gente. Então, vamos para a primeira pergunta? Tá pronto? Tá pronto. Eu já estou prontinho, eu sempre estou pronto. Ui, gente, vamos lá. Coloca aí. Papai Joel, que honra poder mandar uma pergunta para o senhor. Aqui é Gabriel Adão, flamenguista de coração. Queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o Flamengo, mas não sobre o time, sobre os jogadores. Quem te deu mais trabalho fora de campo? O Romário ou o Ronaldinho? O senhor que treinou os dois lá no nosso Mengão. Valeu, papai. Um beijo pro senhor. Gente, tá aí a pergunta do Gabriel Adão. Obrigada, Gabriel Adão, pela sua pergunta. Flamenguista. Gosto muito. Pergunta boa, hein? Fora de campo, Joel. E aí, Romário ou Ronaldinho? Ora, o Gabriel, ele tá parecendo o Adriano, cara. Se eu ouvisse no meio da rua, eu ia pedir um autógrafo a ele. Muito parecido com o Adriano, muito parecido. Coloca uma foto aí, gente, do Gabriel e do Imperador. É parecido. Ele, Imperador, parecidíssimo. Foge da pergunta não, hein? Essa pergunta é uma pergunta curiosa e uma pergunta interessante, porque jogador não me dá trabalho, cara. Porque a gente jogava limpo um com o outro. O dia que eles tivessem uma saída diferente, eles chegavam para mim e falavam, porque eu não ia botar ele para treinar. Porque não adianta um jogador você treinar ele cansado, mal dormido, entendeu? Algum tipo de problema que teve em casa, com criança, e de dormir tarde, essa coisa toda, porque tudo envolve a vida do jogador. Uma festa que ele foi, demorou um pouquinho mais tarde, ou bebeu um pouquinho mais, um pouquinho menos, é a vida normal de cada um. E você colocar um jogador que não esteja descansado, não esteja alimentado, é um problema para ele, um problema para a equipe, porque ele não vai render aquilo que ele normalmente ele rende. O importante disso tudo, que tanto o Romário e tanto o Ronaldinho, ele chegava em campo e ele resolveu o problema. Ali futebol não é lugar de santo, é lugar de pessoas sérias. E pessoas sérias têm que ter verdade. E eles sempre trabalharam com a verdade comigo. E tem mais, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com esses jogadores. Porque esses jogadores foram importantes, não só para o Flamengo, para o Brasil, e foram 2 jogadores que foram eleitos melhores jogadores. É mole um negócio desse, trabalhar com 2 jogadores que chegaram a esse ponto? Joel, realmente, não, tudo que você falou tá ótimo, mas fora de campo, de qualquer maneira, eles te deram algum tipo de trabalho que é absolutamente normal, como você falou, é um ser humano como todos nós somos, entendeu? Mas quem te deu mais trabalho, você diria quem? Ah, foi o Romário, porque o Romário isso, enfim, não, entendeu? Quem botei por 2 vezes de castigo? Isso, Romário ou Ronaldinho? Foi o Ronaldinho. Então, Ronaldinho é a resposta, foi o Ronaldinho, gente. Mas está explicado, o Joel já falou, foi o Ronaldinho, porém, são 2 craques, 2 fenômenos. Então foi o Ronaldinho. Não quer contar nada assim pra gente, não? Fenômenos. 2 fenômenos. Dentro de campo, 2 fenômenos. Você lembra de alguma coisa que aconteceu fora de campo com o Ronaldinho, assim? Rápido que seja. Na realidade, uma vez, ou 2 ou 3 vezes, não me lembro quantas vezes, não lembro, ele ia chegar atrasado. E como era uma das coisas dentro do meu sistema de trabalho, o jogador não chega atrasado, o jogador para mim não pode ser gordo. De jeito nenhum. Não, gordo não, pelo amor de Deus. Você sempre fala isso. Né?
Que eu Não, acho sempre falo engraçado. não, é normal. Você já pensou você ver um jogador gordinho dentro de campo? Pô, não dá, né? O próprio material, Adidas o outro material que vai dar material, não vai gostar de ver aquele cara gordinho dentro do material dela. Pô, peraí, O mais atleta é atleta. engraçado, não, o mais engraçado é quando você fala assim, jogador não pode ser gordo nem ter bunda grande, entendeu? É que o Márcio cortou, não corta não, hein, Márcio? Você Não, fala... Buta Grande que tem essa bicha de escola de samba. Ah, Então, conta o caso do Ronaldinho. quando eles chegavam atrasados, os jogadores sacana, né? Sabe o que eles faziam? Eles ficavam no vestiário fazendo hora, até ele chegar. E eu apitava lá de dentro de campo. Pipipi, 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 pipipi. Eu falei, porra, meu Deus, o que está acontecendo? Era um dos jogadores que estavam atrasados, porque jogador protege jogador, né? Aí eu ficava tiririca da vida. Aí botava sempre, também eles pagavam por isso. Eles não sentiam, mas eu botava sempre meia horazinha a mais, meia horazinha aqui, uma voltinha ali, sem eles sentirem. Porque se eles sentissem, era uma bronca danada. E era 20, 30 contra 1, né? Que sou eu, né? Eu me fazia de bobo. Ficava olhando pro alto, ficava olhando passarinho, ficava brincando com alguma coisa. Mas peraí, o treinamento hoje já alongou um pouquinho. Eu falei, não, é impressão de vocês, cara. Não aconteceu nada disso, mas era por causa disso. Eles sempre atrasavam no vestiário para deixar um deles chegarem. Normal e natural. Bom, tudo bem, tá aí, Gabriel Adão, obrigado pela sua Não, e, pergunta. e, e futebol, futebol não é escola, pô. Futebol você tem que saber lidar com o comportamento das pessoas. E é isso que é importante. Isso aqui é uma palestra, gente. Acesse esse canal aqui, se inscreve, vamos embora. Obrigada, Gabriel Adão. Próxima pergunta, coloca aí na tela. Fala, Papai Joel. Eu sou Flávio Galvão Vascaíno. Papai, responde para mim. Como é que foi aquele intervalo da final da Mercosul de 2000? No primeiro tempo, o Vasco perdia por 3-0 e após o intervalo fez a maior virada da história do futebol. Conta aí pra gente o que você falou para os jogadores e também conta depois um pouquinho de como que foi a festa. Um grande abraço, Papai Joel. Saudações vascaínas. Está aí a pergunta do Flávio Galvão, que rima com a pergunta do Gabriel Adão, que já passou. Olha só, Flávio Galvão, eu acho que eu conheço você, hein? Vascaíno, então é muito parecido com a pessoa que eu conheço, mas vamos lá. Lembrando que essa pergunta, e isso daí é um assunto que, né, sempre é muito comentado aqui no canal, nós temos um episódio só sobre isso, né, que são os reacts do Papai Joel, nesse jogo da Mercosul, especificamente, tá? Mas, Joel, tá aí, vamos responder ao Flávio Galvão, Vascaíno. Flávio Galvão, obrigado, mais uma vez, de estar conectado com a gente. Sabe com quem ele parece? Hoje eu estou achando parecido com todo mundo. Djalminha. Ah, o Djalminha? Gente! Ele parece com o Djalminha. Pode botar os dois aí depois para você então, ver. peraí, vamos lá. Gabriel Adão, Adriano Imperador. Flamenguista aqui. Flávio Galvão, que é o vascaíno que fez a pergunta que você vai responder agora, com o Djalminha. Tá ótimo. Aliás, o Djalminha vem aqui no canal, hein? Deixa eu falar uma coisa aqui. Para você, Flávio Galvão, e para todos aí que são vascaínos de coração e amantes do futebol também, tem esse episódio dos reacts do Papai Joel, tem também uma entrevista muito legal com o Roberto Dinamite, que é um ídolo do Vasco, tá bom? Se você não assistiu, assiste aí. Vamos lá, papai, responde aí. Amigo, parceiro, companheiro, obrigado mais uma vez. O que acontece foi o seguinte, rapidamente, depois o resto da resposta você vai ter toda dentro do canal, onde eu posso me prolongar mais. Quando deu o intervalo, que nós tínhamos a necessidade de virar o jogo, criei uma situação, porque eu já falei em entrevistas anteriores que eu tenho que ter o plano A e o plano B. Eu ficaria, apesar que eu tinha 2 dias de Vasco, 3 dias de Vasco, que tinha acontecido uma série de circunstâncias que você, que é vascaíno, vai ver no canal, o dia que eu me apresentei, aonde eu me apresentei, o problema que eu tive nos treinamentos, foram 2, e até chegar no momento do jogo. Eu fiz uma mexida tática onde nós jogávamos numa situação com o NASA. O NASA é um cabeça de área marcador. E com isso eu tirei o NASA e coloquei o Viola do lado esquerdo do campo, numa posição que ele não está acostumado a jogar. Mas ele se adaptou bem ali, porque o Viola gosta de vir de trás. Aí eu ficava com o Viola de um lado, o Euler do outro lado, e o Romário na frente, caindo nos intervalos. E coloquei 3 meios de campos
altamente criativo. O Jorginho Jesus, o Jorginho, lateral direito, que vocês conhecem, seleção brasileira, campeão do mundo. Tetra, campeão. De um lado, Juninho Pernambucano, do outro lado, Juninho Paulista. Com isso, eu confundi a equipe adversária, que eu coloquei o Viola não na ponta esquerda aberta para fazer jogada de ponta esquerda, um pouquinho para dentro do campo, jogando atrás de um dos cabeças de área. E a coisa encaixou, porque o outro Jorginho que nós tínhamos era um jogador altamente apoiador, ia pelo lado do campo, e do outro lado a mesma coisa. Eu tinha um lateral direito muito bom que veio da Bahia, Clebson. Foi meu jogador na Bahia, eu trouxe ele para o Vasco. E o nosso time ficou altamente ofensivo. Altamente ofensivo. Vindo um pouquinho para dentro de um lado o Euler, um pouquinho para dentro o Viola, o Romário fincado e os dois laterais, acredito, com os dois cabeças de área chegando. Então era uma tática incrível, mas você pode ver, você vai ver no jogo. Tinha 3 de frente, com os dois laterais dos dois cabeças de área vinha 4. E com cabeça de área atrás e com os dois zagueiros, que era 3-4-3, mais ou menos isso. Que até hoje é um jogo inesquecível, é um jogo histórico, é um jogo que todo mundo tem vontade de ver. O restante dessa história toda, gente, assistam os reacts do Papai Joel nesse jogo da Mercosul, que aí tem detalhes aí. E também tem um episódio que nós gravamos aqui com o Júnior Baiano, ó. Pode conferir também, que a gente sempre pergunta, né, o que ele falou no vestiário, e ele sempre diz que ele... É até engraçado o que ele falou, né? Tá, deu 3-0 no primeiro tempo. O que é que aconteceu nesses 15... Você vai falar pra mim, não, ele só fez uma alteração aqui. O que aconteceu nesses 15 minutos? Eu me lembro que o Eurico botou a mão aqui na cabeça e ficou com a mão na cabeça. O Romário também arriou a cabeça, ficou de cabeça arriada. E você, papai? Fui fazer xixi. Estava apertado pra cacete. Estava apertado. Fui fazer xixi. Apertado para fazer xixi danado. Até para eu pensar. E ele estava calmo, porque nessa hora tem que estar calmo, né? Então ele foi estratégico. Papai é um estrategista, como ele diz. E obrigada, Flávio Galvão. Comparado com o Djalminha aí na semelhança, pelo papai, pela sua pergunta e participação. Próxima pergunta, coloca aí na tela. Fala, Papai Joel, tudo tranquilo? Guilherme do Rio Grande do Sul. Joel, a minha pergunta é a seguinte: um cara com tanto sucesso que nem você, teve uma passagem rápida pelo Internacional e nunca trabalhou no meu querido Grêmio. O que o futebol gaúcho tem que alguns treinadores com vasto sucesso, que nem tu, treinador de seleção, campeão brasileiro, rei do Rio, por que alguns treinadores não conseguem desenvolver aqui no Rio Grande do Sul o que desenvolvem no resto do Brasil? O futebol gaúcho ele é diferente mesmo? Ou o bairrismo gaúcho não deixa alguns treinadores terem sucesso aqui? Um forte abraço, prazer. Tá aí a pergunta do Guilherme Cruzeiro. Gente, eu confesso que quando eu vi aqui o nome Cruzeiro, eu achei que tinha sido, que o time dele era Cruzeiro, né? E aí lembrei logo daquele lance do Joel, né? Joel, você não treinou o Cruzeiro? Treinei. Aquele jogo engraçado lá que ele confunde tudo. Mas enfim. Gente, Guilherme Cruzeiro, obrigado pela sua pergunta. Joel, bela de uma pergunta, hein? Guilherme, que bom. Que bom que o nosso canal está chegando aí para vocês e vocês estão contactados com a gente, estão conectados com a gente. E isso é bom, é ótimo, agradável. Realmente eu tive uma passagem não muito longa no Inter, belo clube. E também gostaria de ter trabalhado aí no Grêmio, que é outro belo clube também. Vocês aí fazem um belíssimo trabalho. Acontece o seguinte, eu entrei em 3 clubes errados. Internacional, Corinthians e Cruzeiro. Aí você vai me perguntar por quê. E aí eu fui inocente. Treinador não pode trabalhar em clubes de eleição. Se a coisa não forem bem, automaticamente você vai ser muito criticado. Eu não tenho absoluta nada a reclamar do Internacional. O Fernando Carvalho, até hoje, é muito meu amigo e uma pessoa espetacular e me tratou muito bem aí no Sul. Aí eu só estrava o frio, hein, cara. Pô, quando eu ia para o campo, meu irmão parecia um astronauta. Eu não saía do hotel. Não saía do hotel, cara. Era hotel, treino, um hotel que eu não gostava de botar o pé do lado de fora. Mas uma cidade linda, papai? muito. Como bom carioca, né?
Eu não me lembro de ter botado uma sandália de dedo lá, só para tomar banho. Ai, gente, é muito frio. Não, é lógico. muito frio. Não, é muito frio. Eu fui muito frio. Mas vamos A lá. coisa não deram certo. Eu cheguei no Inter. Eu joguei um jogo no Rio e perdi para o Botafogo. No outro domingo, ou no meio da semana, eu perdi para o Botafogo. No domingo era o quê? Grenal. Olha só. Clássico. Aí eu dei uma meia de histérico, eu vou dizer, rodei minha baiana, falei assim, pô, se eu não perder esse jogo, vou ser mandado embora na segunda rodada, cara. Campeonato Brasileiro é quarto domingo, quarto bonito. Joguei aqui no Rio com o Botafogo e fui jogar contra o Grêmio. Só que eu não deixei ninguém entrar na sala de preleção. E eu dei aquelas loucuras que eu sempre dei, que eu precisava dar. Por quê? Porque eu tinha que dar uma sacudida no grupo. E dei a sacudida. Mas só que a palestra que eu fiz, quando eu cheguei, entrou o time dentro de campo, todo mundo já sabia, vazou, cara. Já tinha vazado. Mas mesmo assim, porque eu gravei uma declaração, não sei de quem foi, numa fita, e quebrei a fita, pulei em cima da fita e comecei a quebrá-la dentro do vestiário, dentro da sala de preleção. Quebrei a fita todinha. E quando os jogadores ficaram me olhando, e o resultado desse jogo, nós ganhamos de 2-0. Nós ganhamos de 2-0 e criei moral. Não com o Guilherme Cruzeiro, que é gremista, mas continua. Aí, o que acontece? As coisas equilibraram. Mas a equipe precisava ser mexida. Nós trocamos lateral esquerdo, trocamos zagueiro central, trocamos um quarto zagueiro. Fabiano ele era o meio de campo, que acabou sendo um quarto zagueiro. Meu Tem Deus, aí, não me lembro produção? o nome do centroavante. É o Rafael Sobis. Sobis. Muito meu amigo, ficou meu amigo. Aliás, eu deixo amigo em todo quanto é lugar. E o Inter fez uma equipe praticamente imbatível. E tiramos os jogadores indisciplinados, que eu falei para ele. Esse não dá para jogar aqui. E eu perdi um jogo aqui no Rio, o Fluminense. E sabe como o Fernando me mandou embora? Tomando vinho e tomando champanhe, a gente jantando. Falou, João, não é nada com você. Pelo contrário, é que a gente tem muitos conselheiros e nós vamos ter agora a eleição e eu preciso ganhar as eleições, esse negócio todo. E o time estava vindo numa sequência de derrotas, mas deixei um time pronto lá. Tanto que o outro ano, o Inter foi o quê? Campeão de Libertadores e campeão mundial. Guilherme Cruzeiro, obrigada. Mas, Joel, então vamos lá. Quando você fala que a questão do Inter, você contou como é que foi sua demissão. Corinthians e Cruzeiro, você disse que as suas rápidas passagens foi porque você entrou em ano de eleição. Ano de eleição. Pô, no Cruzeiro eu ganhei 6 jogos seguidos, 7 jogos seguidos, cara. Não, e tem um jogo... assim, ó. Não é. E tem um jogo, coloca aqui, gente, aquele jogo que é inesquecível, né? Abençoa, no lugar do Alisson, entre os quatro zagueiros e o lateral. Manda o Montinho vai ter agora em você. Entende? Me entende? Não pode ir. Ah, o que você trocou o nome dos jogadores? Trocar é mole, falando com o Ronaldo Torres, né, que é o preparador físico, né? Tiro 10. Botar é mole, tiro 10. Vai aquecer. Não entra, já entrou. Pode ir lá, pode ir lá. Espera, Dudu. Espera. Eu não espero quando tá dando campanha. Gente, isso é comédia. Isso aí é figura. Mas olha só. Foi o jogo? Você ganhou. 3-0 o Cruzeiro. Você ganhou. Vem com a gente. Ué, o Roger Flores estava nesse time, né? Bateu um pênalti. Entrou no final do jogo e bateu um pênalti. Não, sim. Então, só para terminar, Guilherme Cruzeiro, obrigado, ele é gremista. Você teve alguma oportunidade de treinar o Grêmio? Não teve? Não tive. Baita clube também, porque os clubes lá do Sul, o Grêmio Internacional e o Juventude, principalmente, não desfazendo de ninguém, eles são muito organizados. O Internacional muito organizado. A nossa média de público era de 22 a 25 mil pessoas todo jogo. Era impressionante. Impressionante a torcida chegando.
lá no Beira-Rio para a gente jogar. Maravilhoso, maravilhoso. Fernando Carvalho foi E sabe quem foi eleito? O candidato Fernando Carvalho. Foi o vice-presidente. Deixa eu só contar essa historinha, ou conto lá na minha história. Conta. Pode ser? O vice-presidente, que eu não me lembro o nome, me emprestou o carro da esposa dele. Você bateu com o carro? Não cheguei a tanto. Ele pedia para eu devolver, mas eu não tinha carro de ir para o hotel para o campo. E a esposa dele brigava com ele que eu não devolvi o carro dele de jeito nenhum. Aí um dia ele chegou perto de mim e falou: João, pelo amor de Deus, me devolva meu carro. A minha esposa só falta me bater por causa do carro dela. Que vergonha. Cara, deixa meu carro chegar, mas ainda não chegou, mas ele está chegando. Ele já está ali no Paraná, Santa Catarina, ele está chegando. Pô, me dá 2 ou 3 dias, eu demorava uma semana. Joel, por favor. Foi o vice-presidente, que agora eu não me lembro o nome dele, mas foi uma pessoa muito bacana e muito cordial, e já quero deixar agradecido de público ao Fernando e o vice-presidente, que eu não me lembro o nome, foi reeleito presidente do Grêmio, foi eleito presidente do Inter e foi campeão do mundo. Gente, é legal fazer uma observação aqui, que o Joel, ele treinou, falando dessas rápidas passagens dele, né, treinou o Inter em 2004, né, em julho, ele ficou 2 meses lá, e 2 anos depois, em 2006, o Inter ele foi campeão mundial, campeão da Libertadores e campeão mundial, com muitos desses jogadores aí que ele citou aqui, como Fabiano Heller, Rafael Sobis, Índio, Fernandão, tá aí, né? Então fica só essa observação aí. Obrigada, Guilherme Cruzeiro. Vamos para a próxima, coloca na tela, produção. Fala, Joel, tudo bem? Me chamo Felipe, sou torcedor tricolor, então primeiramente não tem como, eu preciso te agradecer pelos serviços prestados ao Fluminense, especialmente pelo nosso título Carioca de 95, uma conquista realmente inesquecível para todos nós, seremos eternamente gratos. Eu queria saber de você o seguinte, Joel, quais foram os treinadores que serviram como exemplo, sabe, inspiração para você na sua carreira? E por quê? Quais características, quais qualidades você buscou nesses treinadores para trazer para os seus trabalhos durante a sua carreira? Tá legal? Me responde essa aí. Um abraço e sucesso para você. Está aí a pergunta do Felipe Antunes, tricolor. E, olha, uma pergunta legal, até que o João vai responder agora. Nos primeiros episódios, ele respondeu alguma coisa assim, entendeu? 2 pessoas. Joel, quem que você tem, assim, não sei, que você se espelha, ou como ídolo, alguma coisa assim? Ele falou 2 nomes já. Um já não está mais aqui hoje, né? Mas, enfim, Joel, segue aí. Obrigado mais uma vez por uma pergunta realmente significante, porque todos nós, no momento que nós vamos começar uma carreira diferente, nós temos pessoas que, como base. Na realidade, quem me inspirou muito para ser técnico de futebol foi uma pessoa chamada Elba de Pádua Lima, mais conhecido como Tim Tricolor. E o Tim, eu acho que ele foi técnico do Fluminense também. Porque o Tim foi uma maneira totalmente de dar preleção. Ele dava preleção nesse campinho de futebol de botão que existia na época, e ele com os botões, é uma maneira muito simples e fácil do jogador aprender a fazer aquilo que realmente ele determina, o que ele quer, e aquilo me deu uma inspiração muito grande, porque o time foi campeão no Bangu. Ele fez um time do Bangu e foi campeão, não me lembro onde, e ele foi para o Vasco em 70. Ele, com Silva e Valfrido, ele fez o Vasco campeão também. E eu, como não era titular, eu era reserva, eu prestava muita atenção naquilo que ele fazia. E depois, eu comprei um quadro magnético da Alemanha e dava todas as minhas preleções no quadro magnético. E depois, aqui no Brasil, alguém deve ter visto ou coisa parecida, todos os clubes tinham um quadro magnético dentro do vestiário ou dentro da sala de preleções. Quando não tinha, eu levava o meu. Ele era num tubo, ele enrolava, era dentro de um tubo grande, enorme, com os botões, que tinha 2 botões que eles colavam, e ali eu dava as preleções. Então, primeiro, Elba de Pádua Lima. Eu trabalhei com Parreira também,
mas não como treinador, eu aprendi que o Parreira era uma pessoa muito organizada dentro daquilo que ele falava. Então, era um treinador que alguma coisa eu tenho aprendido em termos de organização com ele. E o resto, você vai aprendendo no seu dia a dia daquilo que você vai passar para o treinador. Eu aprendi uma coisa, o treinador tem que ser simples e objetivo, com palavras simples, com palavras fáceis. Porque você falando alguma palavra um pouquinho mais difícil, o jogador não entende. E outra coisa, você tem que ter um tempo de palestra, porque você não pode ser nem muito longo e nem muito curto. Geralmente uma palestra demorava no máximo, explodindo 30 minutos. Quando você queria fazer alguma coisa em particular, eu ia para o quarto do jogador antes de ter a palestra ou no dia anterior. Eu levava meu quadrinho magnético, pequenininho, que era um livro, e mostrava para ele, ele individualmente, aquilo que eu queria que ele fizesse. Está respondida a pergunta, está respondida a você e está respondida para o nosso público. É uma pergunta altamente individual daquilo que nós fizemos nesses 50 anos de futebol. Joel, você fala aí do Elba de Pádua Lima, né, e do Parreira. Você uma vez respondeu duas pessoas, só assim, pegando um gancho na pergunta do Felipe Antunes, você uma vez falou de duas pessoas, não sei agora se são dois jogadores que você ou admirava muito, que você se espelhou. Eu perguntei alguma coisa assim parecida com você se recorda? Brito? O Brito, porque ele era zagueiro do Vasco, chegou na seleção brasileira e era um jogador excelente, tanto que ele foi eleito o melhor zagueiro, o melhor preparador, o preparo físico, que ele era realmente um cara fisicamente bem dotado. O outro jogador, agora ninguém pode esquecer de um Zagallo, né, que foi um cara, um monstro, né, dentro de campo, né. O Zagallo era um cara altamente que se analisava, e ele também não foi meu treinador, mas ele foi muito importante na minha carreira. Eu esqueci de falar isso, eu vou falar agora para você em primeira mão, cara. Quando eu comecei, que eu fui para o Vasco fazer experiência, entendeu? E ele me designou de eu fazer um scout para ele. Mas isso, sabe quando você vai saber, Adriano? Hein, Adri? Diz pra gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Isso é uma pergunta profunda. Isso é uma resposta muito profunda. Mas lembra, anota aí. Jones, Parreira, Zagallo. Zagallo, quando eu fiz a primeira vez meu primeiro scout. Não sendo na faculdade. Fala pra gente o que é scout. Scout é você ir a um jogo de futebol e analisar tudo aquilo que está acontecendo, entendeu? E colocar para uma pessoa que você quer explicar. É comum usar esse termo ainda? Hoje eu vou ali assistir um jogo para fazer um scout. É comum. Mas não é todo mundo que sabe fazer scout, não. Mas isso daí eu tenho que responder lá, porque é muita coisa que envolve isso aí. Estamos no canal. Vai lá no canal. A pessoa que me fez a pergunta, Felipe Antunes. O Felipe, vai lá no nosso canal que futuramente eu vou responder essa pergunta, porque é uma resposta muito grande. Próxima pergunta, coloca aí na tela. Fala, Papai Joel, tudo bem? Me chamo Roberta, sou flamenguista, tijucana. Falar com você está sendo emocionante para mim, porque meu pai dizia que te conhecia lá de Ramos, vascaíno, e a minha relação com meu pai foi sempre muito pautada no futebol. A gente se respeitava muito. Então vamos lá, Papai Joel. Eu me lembro que uma das suas características sempre foi de ser muito agregador no clube, né? Agregador no time. Sabia tirar do jogador uma das melhores características que ele tinha, conseguia fazer com que o time jogasse com vontade e com determinação. No caso do Flamengo, eles jogavam com raça. E eu percebi também que isso é uma característica forte do Jorge Jesus. A gente viu aí que os jogadores ficaram tristes com a saída dele, né? Eles tinham uma questão familiar aí, como você também tinha. Você acha que falta isso no técnico brasileiro? Porque isso é uma característica talvez do jogador do futebol nacional, né? Não do jogador brasileiro. Acha que falta isso aqui no nosso futebol? A gente trazer essa característica, trazer isso além da técnica? Tá? Obrigada aí pela oportunidade. Roberta Ramos, flamenguista, obrigada pela sua pergunta, participação. E
Joel, você é uma boa pessoa para responder isso mesmo, né? Que se você é papai Joel, é porque você é a melhor pessoa para responder isso. Mas vamos lá. Ela falou que ela é da onde mesmo, que eu não escutei direito. Eu acho que ela é da Ela era vascaína. Tijuca, né? Eu acho que eu entendi Tijuca, também, isso. também já fui tijucano. Isso. Nasci, tijucano não, morava ali no Maracanã, com a Tijuca, na rua Santa Luísa, na rua São Francisco Xavier. E frequentei muito a Tijuca, o cinema, o Carioca, o América, o Metro que passava um desenho, Tom Jerry, aos domingos, eu gostava de ver desenho de Tom Jerry. E é muito ao Bob, isso tudo ela conhece. E muito ao Bunda de Fora, ela sabe o que é. Bunda de Fora por quê? Posso falar, não? Lógico. Era um restaurante de esquina e tinha aqueles banquinhos em pé redondinho. Quando o cara sentava, a calça caía um pouquinho aqui atrás. Aí ficava aparecendo um pouquinho do neguinho. Bunda de Fora. Mas era um restaurante, Adri. O cara servia um bife português, uma batata frita, um arroz. Pô, que frequentou, ele abriu um do outro lado da rua. Que eram comidas que sentavam todo mundo, e era um preço acessível. Foi bom de eu lembrar da Tijuca, porque a Tijuca me deixa muita lembrança. Sobre a pergunta que ela fez, eu vou responder o seguinte. Cada treinador tem sua maneira de trabalhar, tem sua maneira de ser. Uns são mais comunicativos, outros são mais sérios, outros só gostam de encontrar com jogadores na hora da preleção, é bronqueador, gosta de dar muita bronca em jogador que acha que isso que resolve. Eu sempre tive uma maneira de me comportar com os jogadores dentro do segmento que eu entendia de dentro da minha casa. Não adianta você gritar com o jogador ou falar palavrão. Alguns saem o momento, sai, você xinga, mas não é para agredir ninguém. Me ajuda aqui! Manda chamar o do Somália, cara! Você fala A ou B ou C, mas não é para agredir ninguém e jamais foi meu pensamento. E eu tinha sempre a mania de, na hora que os jogadores estavam juntos, tem treinador que chega para ouvir o que o jogador está falando e bota até um cara para ficar perto. E tem receio quando junta 2 ou 3 jogadores a mais que acha que eles estão fazendo panelinha. Tem todos os tipos de treinadores. Eu gostava de conversar com eles, entendeu? De participar com eles dentro daquilo que eles faziam no dia a dia, dentro daquilo que comportavam. E muitos jogadores, e nós temos jogadores que nós vamos entrevistá-lo, que até na vida dele particular eu ajudei. Eu conversava com ele, ele vinha conversar, ia no meu quarto, ou na hora do almoço, ou naquela tarde que não dava, acabava o almoço, ele não estava com vontade de dormir, eu estava com algum tipo de problema, e eu percebia isso, eu sentava perto dele para conversar, para dar segurança a ele, para ele estar no outro dia o mais tranquilo possível de participar. Então essa era a minha maneira de ser, essa era a minha maneira de comportar. E tem mais. Todas as festas que tinham nas casas dos jogadores, principalmente aniversário de filho e esposa, eu frequentava quando eles me convidavam. E não foram poucas não, foram muitas. Foram muitas e teve num clube que toda semana ou todo mês nós escolhíamos o aniversariante. Quem vai fazer aniversário esse ano? É o filho de não sei quem. Então nós vamos lá, hein? Ele ia para uma casa de festa, íamos totalmente, nós todos juntos, e ali nós participávamos juntos, que ali não era o treinador. Aí é aquele cara, o amigo, o parceiro, o mais experiente, aquilo que na hora que eles precisassem de algum tipo de auxílio, eu estaria sempre presente. Inclusive, Joel, ela cita aqui o Jorge Jesus, hoje na data da gravação, inclusive que nós estamos gravando, hoje é dia 24 de julho, dia inclusive que o Mister faz aniversário. Vou já postar uma foto lá no Insta, gente. Então, Joel, ela fala aqui também que os jogadores tinham um apego familiar, né? E que ela sente que os jogadores ficaram tristes com essa recente com a saída do Jorge Jesus, que foi um fato recente. E você também sente isso? E é isso que ela pergunta até. Você acha que falta o apego nos treinadores brasileiros atuais? É que, na realidade, você deixa marcada a sua presença, não só em termos de trabalho, em termos de amizade.
E até hoje está aí os jogadores que nós estamos entrevistando, Ailton, Júnior Baiano, Roberto, vai vir Ibson, vai vir Somália, como nós entrevistamos, e outros jogadores. Nós sempre deixamos vai vir o Caio, eles sempre deixaram uma marca e lembravam de alguma coisa dentro daquilo que nós estávamos no dia a dia. Então, ficou marcado na vida do jogador. Isso que se diz é o quê? Isso se chama amizade, isso se chama companheirismo, isso se chama liderança. Então, isso tudo faz parte da nossa vida. Se o Jorge Jesus conseguiu isso, é porque ele teve esse tipo de comportamento com os jogadores do Flamengo. Tá bom, tá respondido. E, segundo o Joel, isso que falta mesmo no treinador brasileiro, né? Tem que ter esse apego aí. E se ele conseguiu gerar esse apego, como você também gerou e gerou, né? Enfim, tá valendo. Obrigada, Roberta Ramos. Agradece aí, Joel. Roberta Ramos, flamenguista. Roberta, um abraço, obrigada. Você é flamenguista, teu pai é vascaíno. Vai bolando outras perguntas vocês dois. Manda Papi também me perguntar também. Um abraço, Papi, da Roberta. Valeu. Vem com a gente. Roberta, então aguardando uma pergunta do seu pai agora, hein? Obrigada. Produção, próxima pergunta, coloca na tela. Adri, conta pra gente uma situação engraçada que você vivenciou com o Joel nessas viagens que vocês fizeram juntos. A produção, eu não sabia dessa pergunta, não. Isso foi pegadinha. Camila Teixeira, boa pergunta. Olha só, tem um episódio de Vegas que, inclusive, tá no ar aí. Quem não assistiu, assista, tá? E quando a gente foi fazer essa viagem de Vegas, ela pediu uma, mas eu acho que é 1 e leve 2, hein? Porque, peraí, tem história. E quando a gente fez essa viagem de Vegas, o Joel já chegou no aeroporto todo arrebentado. A gente teve que pedir cadeira de roda e tal, ele não se mexia, não andava com dor muscular, dor na coluna, dor isso. Então, assim, você andava, né? Você tá lá na frente, Joel tá... Aí tudo bem. Aí lá em Las Vegas, agora resumindo, teve um dia que a gente pegou um táxi lá, né? O Joel estava na frente, eu estava atrás, para poder encontrar com o seu Jorge, inclusive, né? Num cassino. E eu lembro que o taxista já estava falando, né? Que ele queria tip. E falando em inglês e tal, né? Que se a gente podia dar, né, a good tip for him e tal. Aí eu falei assim, Joel, ele tá pedindo aí para você deixar com ele, né? Um dinheirinho legal aí, um tip legal. Ele queria gorjeta. Vamos lá. Gorjeta. Peraí, tá nervoso? Aí o Joel já começou, já no banco da frente. Pode falar para ele que eu não vou dar nada, o que dirá boa gorjeta. Eu falei, não, Joel, mas é normal dar tip, entendeu? Tem que dar uma gorjeta, pelo amor de Deus. Ele, não, agora é que eu não vou dar mesmo, que não sei o quê. Eu falei, João, não adianta falar que ele não tá te entendendo, que não sei o quê, né? Enfim, eu falava. Gente, eu sei que na hora de sair, quando o táxi parou, aí o cara meio que travou a porta, assim. Falei, Joel, ele tá querendo tip. Ela falou, não vou dar. Aí o Joel começou a mandar tudo que é lugar. Eu vou mandar esse cara tomar, vai pra... Enfim, entendeu? Aí eu falei assim, Joel, ele não... Manda ele tomar banho. Não, vai tomar, tá, enfim. Boca suja, sem vergonha. Aí eu falei assim, Joel, não adianta que ele não tá entendendo. Aí eu pedi pro cara abrir a porta, né? Que aí o Joel não tava sentindo bem. Eu falei, não, abre aqui a porta que eu vou, né? E a gente vai te dar o tip. Não vai dar nada, né? Que já não queria. Cara, eu sei que aí o Joel, nessa hora, ficou bonzinho. A dor foi embora, entendeu? Joel saiu do carro, do banco, deu uma porrada na porta dele e falou assim, fuck you, my friends. Tu tá de brinquedo de mim, cara? Ah, gente, ó, eu já saí, porque ó, a pessoa não ia aguentar, se o cara sai correndo atrás dele, ele não dá 2 passos. Eu já tava morrendo de rir ó, lá dentro do cassino, quando ele fez o fuck you, my friend, parecia propaganda. Que aí, tipo assim, agora o cara me entendeu, né? Gente, aí o cara começou a resmungar lá, não sei o que, olha, mas eu saí rindo. Aí o Joel vinha, né? Isso, não sei o que tu tá rindo, não tem graça, não sei o que. Caraca, mas enfim. Eu ia contar uma de Lima também, vou deixar para depois, né? Porque foi tudo na sequência. Deixa para depois. Se não assistiu o episódio de Vegas, assistam, minha gente. Fuck you, my friend. Quem cala consente. Tem direito de resposta? Tem. Querida amiga, obrigado pela pergunta. Camila, pergunta interessante e pergunta mal respondida. Claro que ele ia falar Sabe o que acontece? Nós viajamos e todo mundo gosta de aproveitar de turista. Qualquer lugar que nós viajamos nesse mundo, todo mundo quer gorjeta, cara. Não é só lá do exterior, não. Aqui no Brasil também.
Porra, se você for dar gorjeta para todo mundo, você não viaja. E quando você dá $1, ou no máximo $2, vai, mas eles não querem não, eles querem 5 e $10. Porra, 5 e $10? Para conseguir $1 aqui no Brasil, tá 5 vezes mais, já é difícil. Imagine $10. Uma gorjeta de 50 prata, de 100 prata. Aí eu falava assim, Joel, quem converte não se diverte e tal. Entendeu? Era a mesma coisa que nada, entendeu? Tá não dando dinheiro, é riquinha da barra. É isso, longe cara. disso. Tá bom. Tá vendo? Já peguei, Mas pisei no calo. Camila, foi muito engraçado, Camila, porque ele mandava o cara Camila. para tudo quanto é lugar, o cara não entendia. Quando ele saiu, bateu a porta do carro, falei, agora danou-se. E fez aquele dedão assim, parece se ensaiasse, não saía tão bom, entendeu? Fuck you, my friend. Pronto, acabou. Saí voada. O cara ia vir atrás dele, ó. E ele andando de passinho em passinho, né? Mas... Tip é comum lá nos Estados Unidos, Joel, ou em outros lugares também. Tá bom, já explicou. E calhou do cara pedir um good tip, aí danou-se. O Joel falou, agora aqui eu não dou. Que ela já tá falando demais. Tá bom, é isso aí, Camila, tá? Obrigada pela sua pergunta, vocês podiam ter me avisado, hein, produção? Mas, gente, ó, papai, é isso aí, no nosso canal não tem pergunta sem resposta. Você que quer fazer sua pergunta, vamos lá, pode escrever aqui no chat, no YouTube, ou então pode mandar sua pergunta pelo @canal do Joel Oficial ou @AdriSantos10 com Y, tá? Segue lá os Instagrams, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário e o que você precisa saber, o que vocês querem saber, o que vocês quiserem, entendeu? Esse canal aqui é para vocês, por vocês. E, Joel? 3, 2, 1. Gente. É assim, gente. 3, 2, 1. Vem com a gente. Nossa. Obrigado mais uma vez. Fique sempre conectado. Aqui nós respondemos aquilo que você quer saber. A verdade, puramente a verdade, nada mais do que a verdade. Canal do Joel e da Adri. Juramento. Vem com a gente.